Vamos dar início hoje ao nosso curso de Direito Previdenciário, abordando na primeira aula o conceito de Seguridade Social. Esse conceito será desenvolvido ao longo do curso, mas naturalmente hoje vamos preparar o terreno para que o conceito sirva como suporte de todo o desenvolvimento deste programa. Em torno do conceito de Seguridade Social, núcleo essencial da nossa disciplina, será desenvolvido todo este curso de Direito Previdenciário. Tal conceito é hierarquicamente precedido por alguns valores constitucionais, que, por assim dizer, conformam os seus limites e contornos. O primeiro valor, que quase pode ser considerado a suma conceitual do direito, em geral, e do direito previdenciário em particular, é a justiça, fim da ordem social constitucional. Para que a Seguridade Social cumpra o seu árduo papel constitucional, é preciso que tenha como resultado necessário, como concretização, a justiça social. Para nós, estudiosos do direito, o conceito atua como núcleo do pensamento que se edifica em torno do objeto a ser examinado. E ao limite do conceito serão compreendidos os diferentes passos a serem percorridos no itinerário que terá como ponto de chegada a justiça social. Quando se cogita da justiça social, o que se pretende é nada menos do que a modificação dos diferentes estados de coisas que geram as situações de necessidade amparadas pelos programas de seguridade social. A quem imagine que se trata de programa ambicioso, lembremos as palavras de Vila Nova, segundo quem o direito positivo tem a pretensão de modificar o mundo. Ademais, o fim último que dá implantação ao estado de bem-estar social, sinônimo da justiça social, a ordem social, artigo 193 da Constituição, identifica como outro valor fundamental, a partir de cuja construção histórica os homens perceberam que caracterizam algo como superação das situações de necessidade. É esse o valor social do trabalho. O trabalho humano se situa no plano existencial como realidade sem a qual ninguém pode levar uma vida digna. É célebre a coadvertência do apóstolo Paulo. Quem não trabalha não tem direito de comer. Veio através dos tempos esse valor conquistando um espaço institucional, olhado como algo sem o qual ninguém pode ter uma vida e uma sobrevivência digna. O trabalho é bem mais do que isso. Trata-se, como assinala o filósofo Foucault, de um valor quase transcendental. Só o trabalho se ajusta ao ideário proposto como fim da ordem social da Constituição, uma sociedade mais justa. Esse talvez fosse o slogan que todo o nosso curso deveria considerar. O que pretende o direito previdenciário a não ser a concretização de uma sociedade mais justa? O trabalho faz parte do conceito de justiça, com o significado que esta possui dentro do nosso direito. O relevo dado ao valor do trabalho permite a todos, quantos buscam o conceito de justiça, velho problema com que se defronta a filosofia do direito, fixar-se em limites bem precisos. É necessário termos presente que toda norma jurídica, sobre ser a imposição de um dever ser, segundo a objetiva terminologia de Kelsen, opera como limite ao ser. Por essa razão, as normas pretendem impor a ordem onde, até o momento em que foram editadas, operava a desordem. De fato, é assim que funciona o direito. O direito quer pôr ordem naquilo que até antes do fenômeno jurídico estar presente, havia uma completa desordem. As normas de seguridade social identificam a desordem com as situações de necessidade geradas pelo mundo do trabalho, que até então não obtiveram concretas medidas de proteção jurídica. De fato, serão incorporados ao conceito de seguridade social, e delas cuidará o direito previdenciário, as normas que descrevem eventos sociais, que comumente denominaremos riscos, em atenção ao primitivo modelo normativo que as albergou. E, de pronto, acionam sobre tais eventos as medidas jurídicas de proteção social. Verifica-se, deste modo,
que o conceito não se firmará como realidade estática. Sempre que novos e desconhecidos perigos vierem a exigir medidas de proteção social, do tipo daquelas que a Seguridade é apta a concretizar, o conceito merecerá correções, ampliações e reparos, para a melhor descrição do objeto. A realidade, observa Villanova, é sempre muito mais abrangente do que o conceito, que o descreve. Nem tudo aquilo que a realidade desvela pode ser albergado pelo conceito. O estudioso toma da realidade, então, como que é uma fotografia instantânea, retrata fielmente o direito atual. Sempre que o mundo fenomênico se modificar, então a modificação provocará, por sua gravidade e importância, alterações na ordem normativa. Vale dizer, o direito retrata a realidade, mas se propõe também a modificar a realidade. A série histórica das normas opera, portanto, como uma reportagem da realidade social subjacente, reconstruída pela norma e a partir dessa interferência sobre ela e sobre a realidade do direito, sempre armando o direito, a sua estrutura para modificar a realidade. No conceito de seguridade social estarão identificados necessariamente quem serão os destinatários da proteção do direito, assim como quem deve prestar tal proteção, o tipo de proteção oferecida pela ordem normativa e as mais pertinentes medidas de concretização. Afirmava com razão o Lord Beveridge que o conceito de seguridade social se confunde a seu modo com o de política social. A seguridade social, afirmou o Social Insurance in the Allied Services, tem por objetivo abolir o estado de necessidade. Mas um conceito tão amplo correria sério risco de denegação prática. Nenhuma nação foi capaz de inventariar a totalidade dos problemas que a questão social traz à baila. Sempre surgirão novas situações de risco social que a componente aleatória do fenômeno protetivo não foi capaz de identificar ao seu tempo. Sempre que as novas situações qualificadas como riscos sociais demandassem equacionamento, teriam, assim, o legislador como executor da lei, que proporcionar o devido socorro ao usuário do sistema. Mas aqui podemos apontar uma vantagem da configuração do nosso sistema jurídico positivo. É que o Constituinte foi suficientemente explícito ao definir os objetivos da Seguridade Social. E com esse labor, acabou fixando os limites do conceito. Mesmo assim, o bem elaborado Programa Constitucional de Proteção Social tem amargado diversas deformações por causa das reformas redutoras de direitos, levadas a efeito por intermédio das emendas constitucionais número 20, de 1998, e número 41, de 2003. Permanece mesmo, após as reduções, o conceito de seguridade social como sendo a completa conjunção entre o seguro social, entre nós mais comumente denominada previdência social, e os serviços sociais. Serviços esses que se dividem em saúde e assistência social. Para dar acabamento ao quadro conceitual, não se pode deixar de considerar a cada vez mais significativa a presença dos particulares na condução dos programas de proteção. É assim na área da saúde, com os planos privados assumindo posição de destaque. Do mesmo modo, na esfera da assistência social, em que predomina a iniciativa e a ação das entidades beneficentes de assistência. E segue sendo ampliada a rede complementar de previdência, com as entidades abertas e fechadas cumprindo o papel da maior relevância. Podemos identificar duas vias de acesso aos problemas sociais: a via previdenciária, seguro social, e a via assistencial, composta por dois instrumentos de atuação: o sistema de saúde e o sistema de assistência social. Quando estuda os valores, princípios, regimes, normas e institutos da Seguridade Social, portanto, o direito previdenciário examina as relações jurídicas que implementam essas duas vias. A Seguridade Social brasileira nada mais é, pois, do que o conjunto de medidas constitucionais de proteção dos direitos individuais e coletivos concernentes à saúde, à previdência e à assistência social. Quando temos presente o conceito jurídico,
já estamos posicionados para compreender e interpretar quais serão os diferentes regimes jurídicos que gravitam em torno de tal núcleo conceitual. De todo modo, o conceito nada mais é do que um ponto de partida para que o intérprete e o estudioso venham a melhor identificar o objeto conceituado. Sendo cada vez maiores as fórmulas de integração das medidas de proteção social, mediante complementares iniciativas que os setores da saúde, da previdência e da assistência implementam, assim como de inumeráveis programas levados adiante pelas instituições privadas, já se pode afirmar que a arte de combinar tais elementos se traduz, a cada passo, em novos campos de conhecimento do objeto posto sob exame do estudioso. Destarte, com o só advento da Constituição de 1988, recebeu a proteção social pátria a sua emancipação. Doravante, a validade inconteste dos programas de seguridade social, assim como a abrangência do grupo protegido, tornou o conjunto de direitos sociais que tais setores implementam o mais denso e coeso instrumento de libertação de todas as necessidades, o que já fora proclamado como programa pelo presidente Roosevelt há várias décadas. A elaboração do conceito jurídico apto a albergar os múltiplos institutos, regimes e programas de proteção social implantados em nosso país é tarefa imprescindível. Sem ela, o Estado, principal executor das tarefas de proteção social, se veria autorizado a tudo incluir nas contas das despesas, eximindo-se dos investimentos que lhe cabe fazer com os recursos fiscais dos impostos. Em passado recente, questionou-se com razão que o dinheiro da Previdência Social estaria financiando as obras de saneamento básico de certa cidade. E por essa zona cinzenta, como verdadeira válvula de escape, seriam drenados os recursos aptos a satisfazer as necessidades sociais frequentes da comunidade protegida. Naquela que nos parece ser a primeira antevisão do conceito de seguridade social, tal como veria a ser engendrado pela Constituinte de 1988, o saudoso Moacir Veloso Cardoso de Oliveira averbava: a essa atuação conjunta do seguro social e dos serviços sociais, inicialmente ainda em termos mais ou menos indefinidos, mais recentemente e por forma mais precisa, vem sendo dado o nome de Seguridade Social. Na verdade, a vetusta fórmula do já citado relatório Beveridge, pela primeira vez ganhou o Estatuto Constitucional do Brasil, passando a integrar o conjunto dos direitos sociais. Direitos sociais são direitos humanos, revestidos de pleno grau de eficácia. A tarefa do direito previdenciário resulta desde então bastante simplificada, porque o seu objetivo último se acha respaldado pela própria lei magna. Trata-se, pois, de identificar as necessidades sociais a implementar em favor do carente, com as competentes medidas de seguridade social. Naturalmente, conforme o proceder jurídico que esse curso cuidará de explicitar, há regime jurídico específico para cada programa de seguridade social. De como tal regime jurídico venha a ser observado, com os devidos cuidados, pode-se dizer que depende o futuro dos programas e, consequentemente, o futuro da comunidade protegida. Atento a essa gigantesca tarefa e impossibilidade de concretizar de chofre todas as medidas, o Constituinte teve o prudente cuidado de organizar um sistema dotado de principiologia ampla, que, bem articulada, configura a base institucional do sistema brasileiro de proteção social. A nomenclatura jurídica, com supedâneo na linguagem da norma fundamental, é farta em identificar essas espécies normativas, ora denominando tais regras de princípios, como faz o artigo 4º da Constituição, ora preferindo optar por termo mais vago, como faz o artigo 194, parágrafo único, ao se referir aos objetivos. Qualquer que seja a terminologia, a força atrativa dos princípios ressalta a evidência. Deles partem e para eles convergem a solução das situações que os diversos riscos sociais desencadeiam. A ideia fundamental, encravada no título 8º da Constituição, parece ser esta: a regra básica de interpretação se traduz em objetivo geral, artigo 193. E quais sedimentos basilares do sistema? Princípios abrangentes,
artigo 194, parágrafo único, dão acabamento à regra básica. Todo esse esquema normativo indica ao exegeta o único caminho possível. É o modelo de seguridade social que se organiza com forças dispostas em campo de batalha para enfrentar as inúmeras situações da vida geradoras de necessidade. Disposto a romper com as próprias estruturas que idealizou e sempre impulsionado para o devir, que se pode sintetizar na regra singela estampada no artigo 198.2, que ordena o atendimento integral como seu supremo objetivo, o esquema normativo constitucional pode ser visto como simples esboço pobre de tudo o que significa a Seguridade Social. Naturalmente, como se verá em outro momento desse curso, o objeto do direito previdenciário não se esgota na análise dos princípios constitucionais. Deve albergar a Lei Orgânica da Saúde, o Plano de Benefícios da Previdência Social, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Carentes, as medidas jurídicas em favor dos idosos, o Sistema de Proteção ao Desempregado e as ações catalogadas na abrangente Lei Orgânica da Assistência Social. Ademais, não se pode descurar o relevante papel será desempenhado pela jurisprudência, tanto na esfera administrativa como na judicial, mormente agora em que o acesso da justiça se viu facilitado em significativa medida. Em suma, o conceito de seguridade social é a realidade dinâmica que se vai conformando com a implementação gradativa das ações, prestações e serviços, assim como mediante a constante institucionalização das estruturas organizacionais que lhe dão suporte. Cabe agora o exame dos denominados princípios da Seguridade Social. O regramento da Seguridade Social é imenso. Sua leitura e análise depende necessariamente da compreensão dos princípios informadores de tal conjunto normativo. São princípios da Seguridade Social, bases estruturais do sistema, os objetivos estampados no parágrafo único do artigo 194 da Constituição. Abrindo aqui um parêntese explicativo, esclarecemos que coube a Armando de Oliveira Assis a primazia na formulação do que aquele mestre denominou princípios técnicos. Os princípios técnicos, explica Assis, devem ser tomados como constitutivos sobre os quais se esteia o sistema e que são, a bem dizer, o sistema em si mesmo. Princípios que, diríamos nós, se constituem verdadeiros guias interpretativos da Constituição em determinada matéria. Os princípios podem ser identificados como aquelas normas objetivo, cujo propósito, no dizer de Eros Grau, assim se revela. A existência de uma norma objetivo, no bojo de uma parcela do ordenamento jurídico, vincula o intérprete na interpretação de suas normas de conduta e de organização, de modo que não poderá ser tido como aceitável hermenêutica que não seja estritamente coerente com a realização dos fins nela inscritos. O pilar estrutural da Seguridade Social se expressa no inciso 1º do parágrafo único do artigo 194 da Constituição e é assim enunciado: universalidade da cobertura e do atendimento. Notemos bem essa expressão, senhores. Universalidade da cobertura e do atendimento. Eis a chave para a compreensão de todos os demais princípios. Pode-se dizer que dessa base, a universalidade, modo pelo qual a Seguridade Social deverá ser implantada em nosso país, todos os demais princípios derivam. As próprias regras de modificação do preceituário constitucional devem estar sujeitas a esse princípio, verdadeira pedra fundamental em que se encontra baseado toda a edificação da Seguridade Social. Funciona ao modo de barreira de contenção do sistema, impedindo os recuos da rede de proteção social para limites antecedentes aos já implementados. Em plena congruência com o princípio da igualdade, fixado no caput do artigo 5º da Lei das Leis, a universalização da proteção tornará a Seguridade Social habilitada a igualar todas as pessoas que residem no território nacional. A todos é reservado igual lugar, aquele que lhe confere cobertura e atendimento segundo a respectiva necessidade, na estrutura institucional da proteção social. Eis a razão de termos afirmado que a universalidade se constitui na específica dimensão do princípio da isonomia, garantia estatuída no artigo 5º da Lei Maior, na ordem social. É a igual proteção para todos. São dois os modos pelos quais se concretiza a universalidade. De um lado,
se opera implementando prestações. De outros se identificam os sujeitos que farão jus a essas prestações. A universalidade da cobertura refere-se às situações da vida que serão protegidas, quais sejam todas e quaisquer contingências sociais que possam gerar necessidades. Já a universalidade do atendimento diz respeito aos titulares do direito à proteção social. Todas as pessoas possuem tal direito. Nair Lemos Gonçalves também atribui dupla dimensão ao objetivo em estudo. Denomina princípio da abrangência a diretriz da universalidade do atendimento. Chama de princípio da universalidade, quanto ao campo de aplicação, a regra da universalidade da cobertura. Verificam-se, pois, dois ângulos de estruturação da isonomia entre as pessoas protegidas. Relacionado direta e imediatamente com a regra da universalidade, vamos encontrar logo em seguida, na enunciação constitucional da matéria, o inciso 2º do artigo 194, parágrafo único, que determina a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Em período antecedente à promulgação da Constituição de 88, os trabalhadores rurais e os respectivos dependentes eram cobertos por muito restrito plano de proteção. A base estrutural lançada pelo Constituinte exige igual sistema de proteção social. Vale dizer, o mesmo elenco de prestações com critérios idênticos de apuração do respectivo valor contemplará assim os trabalhadores do campo como os que laboram na cidade. Ao fim e ao cabo, o que se quer é a imediata implantação da autonomia entre as diversas categorias de trabalhadores, qualquer que seja o local do território nacional no qual exerçam as atividades profissionais. Explicitando, por outra via, a igualdade a ser alcançada por intermédio da solidariedade social, o Constituinte valeu-se de base tática, apta a adaptar o plano de proteção a variáveis situações de fato. Trata-se do princípio previsto no inciso 3º do parágrafo único do artigo 194 da Lei Magna, a determinar a seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Mediante a seletividade, o legislador é chamado a estimar aquele tipo de prestações que, em conjunto, concretizam as finalidades da ordem social, a fim de fixar-lhes o rol na norma jurídica. Realizada a estimativa, a distributividade faculta a escolha pelo legislador de prestações que, sendo direito como outras das pessoas, contemplam de modo mais abrangente os que se encontram em maior estado de necessidade. Novas circunstâncias poderão exigir a definição de outro plano tático e a fixação de outras prestações, com valores diferenciados, a fim de que se realize em plenitude a igualdade da cobertura e do atendimento. Essa base estrutural exige que o sistema de seguridade social implante a justiça distributiva, proporcional, geométrica, que permite maior amparo à parcela da população cujas necessidades são maiores. Nada mais conforme com os termos do artigo 3º da Lei Maior, que quer a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, conforme prevê o inciso 1º, com a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais, acentua o inciso 2º, e finalmente, com a promoção do bem de todos, faz questão de sublinhar o inciso 3º. É outro o valor constitucional que dá suporte à seguridade, base estrutural do sistema. Com efeito, ao assegurar a irredutibilidade do valor dos benefícios, o inciso 4º do artigo 194, parágrafo único da Constituição, está prestigiando a garantia individual que protege o direito adquirido. Artigo 5º, inciso 36 do mesmo diploma fundamental. A modificação unilateral do direito que constitui objeto da relação existente entre a pessoa protegida e a entidade previdenciária criaria a desordem social. Lembrem-se, o direito põe ordem onde havia desordem. O direito quer implementar determinada ordem. Daí o título 8º da Constituição ter a denominação da ordem social. Os benefícios são prestações pecuniárias que não podem sofrer modificações, nem em sua expressão quantitativa, valor monetário, nem em sua expressão qualitativa, valor real. A fim de que esse princípio não seja nunca violado, é imprescindível que a legislação estabeleça criterioso modelo de aferição do poder aquisitivo do benefício. Por poder aquisitivo que, se vier a ter sua expressão ameaçada,
deverá ser prontamente restabelecido mediante mecanismo de reajustamento adequado. A articulação racional entre os princípios da Seguridade Social e a isonomia retornará à cena quando se cuida do critério que deve nortear a definição normativa dos recursos financeiros que alimentarão o sistema. Para que se mostre conforme com a isonomia, o princípio constitucional ordena que nas normas definidoras das fontes de financiamento se observe com rigor a equidade na forma de participação no custeio. Nesta medida, cumpre ao legislador estabelecer adequada proporção entre as cotas a serem invertidas pelos diferentes setores sociais para a implementação da Seguridade Social. Não nos esqueçamos que logo em seguida o artigo 195 afirmará: toda a sociedade financiará a Seguridade Social. A necessária congruência estrutural entre isonomia e equidade exige ponto de equilíbrio entre a capacidade econômica do contribuinte e o esforço financeiro que dele será cobrado para a constituição do Fundo Comum de Proteção Social. Aplicado o critério em comento, esse meio indispensável para a concretização da Seguridade, que é a forma de participação no custeio, não se constituirá em outro elemento apto a proporcionar ou agravar as desigualdades sociais, que como fatores de risco a ordem econômica acaba criando. Em suma, a regra ordena que o legislador, ao produzir a norma de custeio, atue com o propósito indireto de reduzir as desigualdades mediante a prudente e adequada repartição dos encargos sociais. Ao definir o desenho genérico das fontes de recursos para a Seguridade, os constituintes já tratou de pôr em evidência como entende que pode ser concretizada a equidade. Determina o artigo 194, parágrafo único, inciso 6º, que há de existir diversidade da base de financiamento. Esse princípio pode ser observado sob dois ângulos, o objetivo e o subjetivo. Do ponto de vista objetivo, o comando exige diversificação dos fatos que gerarão contribuições sociais. Em perspectiva subjetiva, a regra exige consideração das pessoas naturais ou jurídicas que verterão contribuições. Queremos notar que a característica da regra é sua maior abertura quando comparado ao esquema de financiamento previdenciário que vigorou entre nós desde a Constituição de 1934. No entanto, ao prever e regular grupos e casos onde a incidência ocorrerá, o Constituinte restringiu o âmbito da incidência, pondo em risco a expansão do sistema. Resta, de todo modo, ao legislador complementar a faculdade para explorar e identificar com base no artigo 195, combinado com o artigo 154.1 da Constituição, outros sinais de riqueza que poderão ensejar a cobrança de novas contribuições sociais, a fim de que fique garantida a manutenção e expansão da Seguridade Social. Em outra ordem de ideias, mas dentro do tema dos recursos financeiros, cumpre considerar que a manutenção das atividades da Seguridade Social exige receitas obtidas mediante fontes básicas de custeio, que são, na esfera pública, as contribuições sociais e as receitas orçamentárias das diferentes pessoas políticas. A previsibilidade dessas receitas é elemento indispensável para que o sistema tenha preservado em caráter permanente, como exigem os artigos 40 e 201 da Constituição, o equilíbrio financeiro e atuarial. Notemos bem, o equilíbrio financeiro e atuarial é condição do correto funcionamento do sistema de Seguridade Social. A contribuição dos empregadores incidirá sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho, sobre o faturamento e sobre o lucro. O importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar, também é chamado a verter o seu tributo social. Os trabalhadores contribuem com base na respectiva remuneração ou com base no resultado da comercialização da respectiva produção. Remanescente atual das antigas cotas de previdência, é prevista ainda a contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos, incidentes sobre loteria, jogos e músicas. Ainda que sob argumentos os mais meritórios, todo e qualquer desvio de recursos de contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos afronta a destinação constitucional desses valores. Não convivem com o sistema, pois o desvio de recursos para o programa de crédito educativo, artigo 26 da Lei 8.212 de 91, com a redação dada pela Lei 8.436 de junho de 92.
a verba destinada ao Fundo Penitenciário Nacional, Lei Complementar 79 de 94, e a receita líquida da loteria esportiva destinada à Federação das APAES, Lei 9.092 de 95. Conquanto esta última se refere a uma atividade compreendida no universo da Seguridade Social, a proteção da pessoa portadora de deficiência, há modelo sistemático de procedimento para a destinação de recursos da Seguridade Social para quaisquer fins. É a via orçamentária, já referida aqui, a exigir que todos os recursos da Seguridade Social integrem orçamento específico e sejam de modo integrado distribuídos pelo Colégio Gestor na proposta orçamentária a ser submetida ao Poder Legislativo. Já o conjunto da sociedade verte recursos de modo direto da contribuição provisória sobre movimentação financeira. Notem bem, senhores, contribuição provisória. Trata-se de uma receita emergencial que, de futuro, deverá ser suprimida da ordem normativa e, de modo indireto, através das receitas orçamentárias a serem operadas por entidades federativas do país, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Estes, porém, só estão obrigados, nos termos do artigo 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, a contribuir com percentuais fixos de seus orçamentos para o setor de saúde, percentuais que variam de 5% a 15%, conforme o nível institucional em que se situa a pessoa política. No entanto, a falta de compromisso com as verbas a serem vertidas nos programas de assistência social impede que outro dos objetivos fundamentais da Constituição, a erradicação da pobreza e da marginalização, venha a se concretizar em breve tempo. Naturalmente, outras contribuições poderão ser instituídas nos termos do estabelecido no artigo 195 da Constituição de outubro de 88. Em outra abordagem inovadora, conforme com a definição estampada no seu preâmbulo, a Constituição define o Brasil como Estado Democrático de Direito. Essa vontade expressa no artigo 1º da Lei Magna é parte do arcabouço normativo que exige integração com outras regras capazes de configurar a respectiva concretização. Eis a função que cabe ao derradeiro princípio da Seguridade Social, grafado no parágrafo único, inciso 7, do artigo 194 da Lei Maior. Completar a definição constitucional do que se entende por Estado Democrático de Direito. Na parte social do democrático Estado de Direito, é dizer, no setor do Estado brasileiro que irá tocar a Seguridade Social, deve imperar o caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Aponta Moacir Veloso Cardoso de Oliveira as raízes históricas que levaram à emissão desse comando. Merecem ser consideradas por igual as normas de direito internacional que, ao criarem a Organização Internacional do Trabalho, predefiniram e conformaram o protótipo de legislação social dos diferentes países membros. É claro que em setor no qual o futuro dos trabalhadores, empresários e aposentados está sendo decidido, a presença dos mesmos se coloca como exigência democrática fundamental, a fim de dar consistência à prática e estrutura que realizou, permitindo que o mesmo se aproxime das destinatárias das medidas de proteção social. O Constituinte determinou a descentralização da gestão da Seguridade Social. A descentralização transfere para a periferia do sistema o poder de decisão, permitindo que os conselhos estaduais e municipais discutam e proponham, a partir da situação local sempre peculiar, de necessidades particulares daquela população assistida, diretivas e planos de ação. É o que leciona Michel Temer. A descentralização administrativa implica, pois, na criação de novos centros dotados de capacidade, os quais agem e deliberam em nome próprio. De ordem que a descentralização também adjudica a execução do plano de proteção, que consiste na prestação de benefícios e dos serviços, na implantação de programas de saúde e de assistência social e dos projetos de enfrentamento da pobreza aos órgãos locais. Rebela-se, porém, contra a referida diretriz a medida provisória número 2216/37 de agosto de 2001. Com efeito, sem maiores explicações, o artigo 7º da Lei 8.213, de junho de 91, que instituíra os conselhos estaduais e municipais da Previdência Social, é revogado. Trata-se de manifesta afronta ao propósito descentralizador engendrado pelo Constituinte.
É essa, em apertada síntese, a estrutura em que se assenta o edifício da Seguridade Social como concebido pelo Constituinte Pátrio. É importante salientar, quando se cogita dos recursos da Seguridade Social, que o Constituinte, ainda que tenha catalogado como primeiro dos objetivos do sistema o da universalidade da cobertura do atendimento, já tantas vezes assinalado aqui, não universalizou o modo de financiamento. Essa universalização consagraria o modo indireto de financiamento, mediante o qual as receitas de seguridade são auridas do Orçamento Geral do Estado, que é constituído de tributos vertidos por toda a sociedade. De outra parte, o custeio do sistema previdenciário é motivo de preocupação permanente do legislador. A Constituição estabelece dispositivo que, pelo seu alcance, merece transcrição. Trata-se do parágrafo 5º do artigo 195, que assim se encontra grafado: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Temos considerado que essa diretriz, que denominamos a regra da contrapartida, desvela a preocupação do legislador constituinte, vedando a criação de benefícios e serviços sem previsão da fonte de custeio, com o equilíbrio financeiro do sistema de proteção social. É notória a crise do sistema, que antecede a estrutura constitucional vigente dos programas. A norma imita o agir do legislador ordinário, vedando a imposição de ainda maiores ônus ao sistema mediante criação, majoração ou extensão de benefícios ou serviços. Só com a concomitante previsão da fonte de custeio é que se pode cogitar de novas prestações. É até certo ponto paradoxal que a Seguridade Social brasileira, ainda tão deficiente e repleta de lacunas, não possa desenvolver a aperfeiçoada linha de benefícios ou criar serviços sociais mais modernos. Para resolver esse paradoxo, é preciso ressaltar que as deficiências do sistema não se encontram no elenco dos benefícios dos serviços, que se ajustam ao modelo internacional estampado na norma mínima de 1952, mas em compreensíveis distorções de tratamento fiscal que impedem a redução das desigualdades econômicas e sociais. A contribuição social dos trabalhadores não respeita a equidade no custeio, cuja implementação exige progressivas alíquotas, incidentes não apenas sobre os valores qualificados como salário e contribuição, e sim sobre todas as verbas percebidas pelos segurados. Com tal configuração, o modo de financiamento resultaria desgarrado das estruturas primitivas do seguro e imporia a cooperação de todos em prol do bem comum. A contribuição dos empregadores, por seu turno, para respeitar a equidade no custeio, deve guardar intimidade com o risco social, inerente à atividade econômica do contribuinte, incidindo com maior intensidade sobre aquelas atividades e setores que provocam maior situação de risco. A contribuição definiria melhor as responsabilidades sociais pelo financiamento do sistema. É, aliás, o que determina o parágrafo 9º do artigo 195 da Constituição, acrescentado pela emenda número 20 ao comandar. As contribuições sociais previstas no inciso 1 deste artigo poderão ter alíquotas ou base de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica ou da utilização intensiva de mão de obra. O parágrafo 4º do artigo 239 da Constituição, e preceito que se relaciona com a ideia de transcrito, também estabelece: o financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio de rotatividade do setor na forma estabelecida por lei. Quanto maior o risco, maior a alíquota. Eis a diretriz constitucional que deve ser concretizada em cada contribuição do empregador, a fim de tornar mais conformes com a equidade as bases de financiamento do sistema. Em atenção ao perfeito funcionamento do plano de proteção constitucional, o sistema não pode subtrair-se de certas regras. Segundo a estrutura interna que lhe dá suporte, só pode o plano de proteção buscar suas bases de financiamento se valer de certa construção lógica. Atentando para a construção lógica do chamado modus tollens, percebe-se que, dado um condicional CP, então Q,
a negação do consequente que leva a negar também o antecedente. A regra da contrapartida se ajusta a esse esquema lógico, condição sem a qual o sistema não pode funcionar com equilíbrio. É que, se o esquema engendrado pelo parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição não admite a criação de nenhum benefício sem a correspondente fonte de custeio social, por simples aplicação do modo Tolles, deve carregar consigo a consequência natural de que, posta a fonte de custeio, já está criado o benefício. Assim agiu o Constituinte ao definir de modo específico a fonte de custeio do programa do seguro-desemprego e do abono anual, que será a massa dos recursos do antigo Fundo PIS/PASEP, oportunamente transformado em Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT. Resultou configurada, ainda que de maneira latente, a estrutura de financiamento dos demais programas de Seguridade Social. Deveras, prestigiou as bases de financiamento já existentes, as contribuições dos trabalhadores e de empregadores sobre os salários e a contribuição sobre a receita de concursos dos prognósticos, pressupondo que as mesmas eram até então suficientes para a sustentação financeira do plano de proteção até então vigente. E, consciente de estar redefinindo a proteção social brasileira e implementando a universalidade, tratou de estabelecer de pronto novas bases de financiamento para o sistema. Considerou, aliás, que essas bases poderiam se revelar insuficientes para a manutenção e expansão da Seguridade Social, permitindo que outras fontes de futuro e com observância da contrapartida fossem constituídas. Artigo 195, parágrafo 4º da Lei Fundamental. Isto serve para mostrar que a mecânica de financiamento do sistema, bem definida, permitiria a imediata implementação das prestações em conformidade com o modelo constitucional da Seguridade Social.